perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares os pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Nos erguerei de novo, ainda neste tempo, como um sabor que pede por renovo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga que cultua conosco através do nosso canal do YouTube e a nossa página do Instagram. Que Deus abençoe sua vida e que essa seja uma noite maravilhosa de celebração, de exaltação no nome do nosso Deus, de compartilhamento do amor desse Deus por cada um de nós, de edificação para as nossas vidas, de comunhão do povo reunido nas suas casas, unido pelo Espírito Santo, celebrando o mesmo Deus, exercitando a mesma fé no mesmo Deus. Corações que reconhecem que Ele é digno de toda honra e de toda a adoração. A Ele toda honra e toda glória. A nossa igreja continua em atividade, os nossos pequenos grupos multiplicadores estão atuando e semanalmente se encontra através das redes sociais, das salas virtuais, e você pode buscar informação com a nossa querida irmã Andresa, a nossa coordenadora dos PGMs, e ela vai inserir você e sua família em um pequeno grupo e vocês poderão participar desses encontros semanalmente. Não fique de fora. A Escola Bíblica Discipuladora está sendo uma bênção e hoje pela manhã os testemunhos foram maravilhosos de alunos que foram edificados através da ministração
da Palavra de Deus. Se você deseja informações sobre a Escola Bíblica Discipuladora, entre em contato conosco e nós daremos a solução para que você participe de uma das nossas classes estudando um de nossos temas, ok? Vai ser maravilhoso para a sua vida. Também continuamos abençoando famílias com a distribuição de cestas básicas. Você pode contribuir com gêneros alimentícios entregando diretamente na igreja ou ofertando nessa conta que aparece aí para que a gente adquira as cestas e faça a entrega a famílias que estão em situação desfavorável e precisamos realmente. Agora eu quero fazer aqui um pedido, se você puder nos ajudar doando leite em pó para o Hospital Matargão. Nós estamos precisando abençoar aquele hospital e eles estão carecendo de leite. Então, se você puder, faça a sua doação de uma quantidade de leite, leve lá na igreja, ou então oferte o valor e nós vamos adquirir para suprir a necessidade daquele hospital que tem sido um instrumento para abençoar as crianças que estão enfrentando trágica enfermidade. Também estamos em reforma ali no nosso templo, viu? Tá ficando bonito, tá ficando bom. Você precisa ver como está ficando e vai ter surpresa quando voltar. Cada espaço está ficando maravilhoso e você faz parte disso. Você é convidado a participar com oração e com ofertas, tá bom? Fique à vontade, aquilo que Deus colocar em seu coração, faça. Nós também estamos adquirindo cadeiras novas para o nosso templo e você pode contar quantas pessoas tem na sua casa e doe a quantidade de cadeiras. O valor é R$ 219 por cadeira. Você poderá então ofertar esse valor e você não precisa fazer de vez não, pode dividir em 3, 4 meses aí o valor da sua oferta e se você tiver fé que a igreja vai crescer, além de doar a quantidade de pessoas da sua família, quantidade de assentos equivalente ao número de pessoas da sua família, você poderá também doar aqueles que vão se converter pela fé, é doação de fé, tá bom? E você vai abençoar a sua igreja, você é parte disso. Isso tudo é investimento no reino de Deus, no mundo espiritual. Não fique de fora. Uma das maiores experiências do crente é orar. E hoje à noite nós vamos falar sobre oração e jejum. Tá bom? Uma revolução espiritual na sua vida quando você descobrir a bênção que é essa prática espiritual do jejum. Então, eu gosto muito de avisar que nós temos 3 horários diários de oração em que a igreja toda está orando. 6 horas, 13 horas e 21 horas. Separe o horário, junte-se nós em intercessão pelo nosso Brasil, pela política, pela questão econômica, pelos profissionais de saúde, pelos que estão enfermos, internados na UTI, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão enfrentando dificuldades e crises emocionais pela questão da quarentena, pelo retorno gradativo das atividades. Então oremos, nós temos muito o que orar. E por falar em oração, baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Tu és Deus fiel, Deus de amor, Deus presente. A ti toda honra e toda glória. Aceita, Pai, a nossa adoração, este culto que ora prestamos ao Senhor, que parte de vidas que reconhecem que tu és grandioso, majestoso, único Deus e merece a nossa adoração. Meu Deus, eu oro também pedindo a direção do Senhor para este culto e por esta vida que ora comigo agora. Cada um traz consigo a sua batalha, a sua luta, a sua dificuldade. O Senhor bem sabe cada um. Tens o poder de abençoar. Vai ao encontro deste coração. Toca na sua necessidade, seca-lhe as lágrimas. Se tem sido difícil enfrentar as noites, que ela possa se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos te adorando também porque talvez alguém esteja celebrando aniversário hoje ou nesta semana. Nos unimos a esta vida em gratidão, em celebração e que a tua palavra esteja presente no seu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre o jejum. Jejum. Não é comum a gente estar falando sobre jejum, mas é o que eu quero despertar você para a prática da oração e do jejum. Jejuar, uma revolução na vida espiritual. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 5 a 7. E depois nós leremos também Zacarias 7, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor?
O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo? E outro texto que eu quero ler é Zacarias 7, de 5 a 6, que diz assim: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Perguntas do Senhor sobre o jejum. E eu desejo nessa noite encontrar resposta para essas questões que a palavra de Deus traz para nós sobre o jejum, né? Temos convicção de que muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Temos vivido experiências diferentes, temos experimentado realidades diferentes. Eu quero dizer para você o seguinte: a sua vida não será mais a mesma depois de tudo que passamos. Nós vamos enfrentar um novo mundo, uma nova realidade, uma situação diferente. E algumas coisas precisam ser revistas e muitas delas precisam ser mudadas. E uma das coisas principais que precisam ser revistas é a vida espiritual. Eu quero te propor buscar uma revolução espiritual na vida da sua família, na sua casa e consequentemente na nossa igreja e na vida desses que congregam conosco, que estão cultuando conosco. Deus deseja promover em nós uma revolução espiritual. E essas coisas têm acontecido no nosso meio como resposta de Deus à nossa busca. Nós devemos buscar a Deus e buscá-lo através de disciplinas espirituais, como jejum, como vigílias de oração. Na Bíblia, jejum e oração caminham sempre juntos. Estão sempre juntos. Então, o crente, se ele quer viver uma vida de oração, por certo será desafiado à prática dessa disciplina espiritual. Eu quero destacar algumas coisas sobre o jejum. O jejum faz coisas que estratégia humana nenhuma seria capaz de produzir. O jejum, ele aumenta o nosso contato com Deus, intensificando o nosso relacionamento com Ele. O jejum é uma ferramenta que podemos usar para glorificar o nome de Deus. O jejum, ele pode também nos ajudar a ver de maneira concreta as respostas à nossa oração. Os benefícios do jejum transcendem o nível pessoal e atingem também o social, principalmente as pessoas que estão próximas de nós, que estão em nosso contato. O jejum, ele pode capacitá-lo a se transformar num vencedor, aumentar a sua fé e realizar grandes coisas para Deus na vida de outras pessoas. Meu desejo como líder espiritual é incentivar essa prática bíblica, essa disciplina espiritual no nosso meio, para que cada membro, um adorador ao Deus de todo o coração, formado para o prazer de Deus, possa intensificar o seu relacionamento com Deus, experimentar cada vez mais da presença do Senhor na sua vida, estar disponível e apto para avançar na prática da evangelização e multiplicação de discípulos, e para isso precisa estar fortalecido espiritualmente através da prática do jejum. Buscar estar atento às necessidades do mundo que o cerca, para que, sensível a essa necessidade, esteja espiritualmente apto para exercer os desafios do Senhor para a sua vida. Em primeiro lugar, o propósito de Deus para o jejum. Vamos pensar nisso? Qual é o propósito do jejum? É importante observar que práticas religiosas como o jejum não são tão importantes quanto fazer a vontade de Deus, mas não são mais importantes do que fazer a vontade de Deus. Elas são importantes como fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus está em primeiro lugar. Jejuar não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual podemos adorar ao Senhor e nos humilhar diante dele, nos submeter a ele. Um dos maiores benefícios do jejum é
ficarmos atentos à pessoa de Deus, atento, focado, bem próximo dele, olhando para ele, atento ao que ele quer dizer, atento à sua ação, sensível à sua ação, ter mais consciência das nossas imperfeições e da perfeição de Deus, e perceber que quanto mais o ser imperfeito se aproxima desse Deus que é perfeito, mais abençoado será. Também intensificar a nossa possibilidade. Nós temos possibilidades dentro de nós, temos potenciais dados por Deus dentro de nós, e a prática dessa disciplina espiritual, o jejum, vai intensificar essa possibilidade e ter mais consciência das nossas impossibilidades, das nossas limitações, da nossa pequenez, da nossa finitude, e perceber que o nosso Deus vai muito além das nossas possibilidades. Experimentar também da autossuficiência dele, o nosso Deus, ouvindo o que ele quer que sejamos e façamos, pois ele é o Deus soberano, e a prática do jejum nos submete ao Deus todo soberano. O jejum que Deus deseja para o crente é aquele que se concentra no próprio Deus, o foco é em Deus, os resultados são espirituais e para a glória de Deus, tanto na pessoa que jejua, quanto nas outras pessoas que, em favor de quem ele jejua, pois o jejum pode ser também uma prática intercessória, jejuar em favor de alguém, uma mãe que jejua em favor de um filho, um esposo que jejua em favor da esposa e vice-versa, filhos que jejuam em favor dos pais, então haverá reflexo na vida desses também. Vamos ver o texto de Isaías, é um texto longo, Isaías 58, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o vistes? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá sua cura, sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Observe que o nosso olhar deve estar voltado para Deus e o que Ele quer que façamos. O jejum é uma forma de nos humilhar, nos quebrantar, dizer que queremos mais dele e menos das coisas desse mundo, mas a nossa prática de jejum e oração deve estar em sintonia com a nossa ação. Se nós queremos a justiça de Deus em nós, as nossas ações devem ser ações de justiça. Se queremos a misericórdia de Deus em nós, as nossas atitudes devem ser de misericórdia, de socorro, de compaixão para com o necessitado. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum e lamento e
pranto. É isso que Deus espera de mim e de você. Não veja esse texto como uma base para simplesmente exercermos um evangelho social. Não é isso. Entenda que o desejo de Deus é que aquele que o busque, inclusive através do jejum, seja também alguém piedoso e misericordioso para com o necessitado. É isso que Deus espera, que a nossa busca a Ele em jejum se estenda também na vida, no cotidiano, para que vivemos a nossa espiritualidade na prática, encarnando as ações como se Cristo aqui estivesse. Não adianta sermos espirituais, devotos e não refletirmos em nossa prática pessoal, os nossos relacionamentos interpessoais. As bênçãos de ser uma pessoa próxima de Deus precisa ser notada pelo outro. O propósito de Deus em toda adoração, inclusive no jejum, além de nos mantermos ligados a Ele, interligados a Ele, é transformar o adorador de modo que haja um grande impacto moral, social, cultural e espiritual na sua vida e daqueles que o cercam. Adoramos somente para nos satisfazer? Não. Adoramos para satisfazer a vontade de Deus e para nos tornar capazes de transformar o mundo, sermos agentes de transformação do mundo. Esta é a verdadeira adoração, esse é o objetivo do jejum, que sejamos transformados, porque Deus não precisa ser transformado, porque nele não há sombra de variação. Ele é Deus e isso basta. Em segundo lugar, eu quero dizer para você 4 razões para você jejuar. Existem muitas, eu destaco 4. A primeira, disciplinar uma alma com aflição. Lá no Salmo 69, versículos 10 a 13, diz assim: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim. E sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Alguém que se sinta oprimido, alguém que se sinta zombado, alguém que se sinta perseguido, encontrará nessa prática, nessa disciplina espiritual, alívio para a sua alma e receberá a resposta do Senhor. Segunda razão para você jejuar: humilhar a sua alma diante de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim: ali junto ao canal de Ahava proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Então ele queria proteção. Ele queria proteção para si, sua família, para a viagem, para a peregrinação do povo. Muito bem, ele precisou então se humilhar diante de Deus. E uma forma de demonstrar simbolicamente essa humildade foi através da prática do jejum. Terceira razão para você jejuar: buscar ao Senhor. Segundo Crônicas 20, versículos 3 e 4 diz assim: Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Através da prática da oração e do jejum, você vai demonstrar que está buscando ao Senhor de todo o coração. Lá em Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, através da prática do jejum, você poderá demonstrar essa busca, renunciar, deixar para trás aquilo que você deve abandonar e buscar ao Senhor. Em quarto lugar, preparar-se para a guerra espiritual, para a batalha espiritual. Mateus 17, 21 nós lemos assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. É uma batalha espiritual contra Satanás. E a nossa batalha aqui não é contra a carne, a nossa batalha aqui não é contra o próximo. Muitas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, ou dentro até mesmo da igreja, nós encontramos rivalidade. Não, a nossa batalha é contra o espírito do mal.
Ele está solto aí e nós temos o Espírito de Deus, precisamos nos fortalecer espiritualmente para essa batalha. Então, preparar-se para a guerra espiritual através do jejum. Eu quero trazer também, em terceiro lugar, exemplos de jejum que a Bíblia nos apresenta. Alguns exemplos de jejum que também pode ser usado por você. O primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo dos discípulos que acabei de falar agora, Mateus 17, 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Qual é o objetivo desse exemplo? Libertar a nós e as outras pessoas de quê? Da ação demoníaca, do domínio do inimigo, que escraviza e que leva ao vício. Então, libertar do vício de pecar. Tem gente que tem o vício de pecar. Jesus expulsa o demônio de um rapaz e os discípulos não conseguiram libertar. Eu posso entender então que se eles estivessem desenvolvendo essa prática, essa disciplina espiritual, eles não teriam dificuldade em também expulsar o demônio. Não conseguiram porque não estavam praticando. E Jesus então diz: meus queridos, este só sai com jejum e oração. Podemos e precisamos hoje, como os discípulos de Cristo no mundo atual, hoje os discípulos de Cristo sou eu, é você, somos nós, não cometer os mesmos erros daquela época. Eles não estavam praticando. Então, vamos praticar essa disciplina espiritual para enfrentar a batalha. O segundo exemplo que eu quero destacar aqui é o jejum de Esdras, Esdras 8, 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Qual é o objetivo desse jejum no exemplo? Resolver problemas, invocar a ajuda do Espírito Santo para aliviar as cargas, e ultrapassar as barreiras que nos impedem de chegar no nosso alvo e aos nossos queridos, de caminhar com alegria junto ao Senhor. Então esse exemplo foi para buscar o socorro do Senhor, foi para invocar a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então no mundo nós podemos nos encontrar em situação aqui, então a gente ora e jejua para buscar ajuda, buscar socorro ao Senhor. Terceiro exemplo de jejum é o jejum de Samuel. Está lá no 1 Samuel 7,6. Diz assim: quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Então eles estavam jejuando porque reconheceram os seus pecados. Qual o objetivo desse jejum? Pureza espiritual, em busca de um avivamento. Eles queriam se despir de tudo aquilo que poderia impedir este avivamento, esse fogo que estavam buscando do Senhor. Eles queriam ganhar almas para o Senhor, eles queriam mais gente unida ao Senhor. Então, para a gente ganhar almas hoje, tirar as pessoas do reino das trevas, trazê-las para a maravilhosa luz de Cristo, multiplicar discípulos, precisamos exercer aquele que é o primeiro princípio da igreja multiplicadora, que é a oração, com jejum e oração. Buscar a pureza espiritual. Então, se há pecados, confesse-os a Deus nessa prática de jejum. O quarto exemplo que eu quero apresentar de jejum para você é o jejum de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 e versículo 8. Então Ali levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então ele passou um tempo sem jejuar, sem comer, porque ele havia se fortalecido antes. Qual era o objetivo? Superar problemas mentais e emocionais que controlam a nossa vida e devolver o controle do Senhor. Sabe esse desejo que a gente tem, de controlar todas as coisas, de ter o controle? Tenha fé em Deus e abra a mão. Libere o controle da sua vida e coloque nas mãos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o exemplo do jejum de Elias. Outro jejum é o jejum de Paulo, e eu quero destacá-lo aqui. Atos 9, 9 diz assim: por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Qual o objetivo desse jejum? Deixar que a luz de Deus invada o seu interior, fazendo com que a sua vida
possa ter discernimento, esclarecimento sobre aquilo que você deve deixar para trás. O que tem na sua vida que você não deve continuar carregando? O que você está valorizando na sua vida que você não deve mais valorizar? O que está ocupando o primeiro lugar que deve abrir espaço para que Deus ocupe o primeiro lugar? Quais coisas devem ser abandonadas? Então esse jejum é aquele jejum em que você não enxerga as coisas do mundo, volta-se para dentro de você para enxergar aquilo que você deve abandonar, principalmente quando tem que tomar uma séria decisão. Então na hora de tomar decisões, você pode fazer um jejum desse que Paulo fez, que era Saulo nessa época, e caíram dos seus olhos algo como escama ao terceiro dia desse jejum, e ele percebeu que agora ele era um novo homem, agora ele era Paulo, servo do Senhor, apóstolo do Senhor. Outro exemplo de jejum é o jejum de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Qual o objetivo desse jejum? Buscar uma vida saudável, aumentando a sua disposição para o trabalho do Senhor e não se contaminar com alimentos que podem trazer prejuízo à sua vida física e espiritual. O servo do Senhor, Daniel, ele foi firme no propósito de manter uma alimentação saudável, como era lá quando vivia na sua terra, e pediu autorização para se abster dessa prática que não agradava a Deus e que não fazia bem ao seu físico. Você também pode e deve praticar esse jejum. O último exemplo que eu quero trazer para você é o jejum de Esther. Está lá em Esther capítulo 4, versículo 16, e depois Esther 5, 2, diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E olha a resposta do jejum, Esther 5, 2. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Qual era o objetivo desse jejum? Buscar proteção contra o perverso, contra aquilo que representava uma ameaça. Pela manifestação da glória do Senhor, isso que era uma ameaça foi revestido em bênção e veio para abençoar Esther e os seus. Você pode confiar em Deus. Quando você estiver sob ameaça, jejue e peça a Deus proteção. Enfrente esse desafio. Deus estará com você e mudará o quadro. Aquilo que era o gigante para te devorar, virá para o seu lado, será aliado seu nesta batalha. Posso ouvir um amém? Em quarto lugar, eu quero apresentar agora aqui 4 tipos de jejum na prática que você pode fazer hoje, tá bom? Como colocar em prática? Pastor, tá bom, que tipo de jejum eu devo fazer? Então existem 4 tipos de jejum que eu quero apresentar, 4 tipos de jejuns. Primeiro, o jejum normal. Qual é o jejum normal? É você passar sem alimento por um período definido, durante o qual você ingere somente líquidos. Então você pode estabelecer, por exemplo, eu vou passar 24 horas durante 2 dias só tomando líquido. Tudo bem. Ou durante um dia alternando, dia sim, dia não. Muito bem, é um tipo de jejum que você pode fazer. Outro tipo de jejum é aquele que eu chamo de jejum absoluto. É a ausência de ingestão de água e alimento. Esse jejum, uma observação, ele deve ser de curta duração. É um curto período, por exemplo, de tal hora até tal hora eu não vou ingerir nada, nem água. É uma opção que você pode fazer, o jejum absoluto. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial. É aquele em que você suprime certos alimentos ou realiza num planejamento que implique uma alimentação limitada. Então você pode dizer, durante esta semana eu vou me abster de carne vermelha. É um tipo de jejum que você pode fazer. Ou não está relacionado especificamente sobre o alimento, mas uma prática que tem te consumido muito tempo. E você percebe que tem influenciado a sua vida espiritual e tem te pedido de ler a Bíblia, de orar, de ter uma administração do tempo melhor. Então você fala assim, durante esta semana, de tal hora a tal hora, eu vou me abster de assistir televisão, ou de redes sociais, ou de utilização de
aparelhos eletrônicos ou celular, etc. Então você pode fazer um jejum parcial, tanto com relação ao alimento ou quanto com relação a alguma prática que você percebe que você deve abrir mão. Isso está ocupando o primeiro lugar na sua vida, então eu vou abrir mão para que Deus ocupe o primeiro lugar na minha vida. Eu vou estar mais focado em Deus, mais buscando o espiritual. Quarto é o jejum rotativo. O que é o jejum rotativo? Consiste em comer ou suprimir certas famílias de alimentos por um determinado período, tá bom? Por exemplo, eu não vou comer carnes, carne branca, carne de porco e carne vermelha, não vou comer carne. Ou só vou comer legumes, ou vou me abster, por exemplo, de massas, etc. Então você pode fazer um jejum rotativo de famílias de alimento. É uma prática, sugestão de jejum para que você possa buscar um desses propósitos que foram citados nos exemplos de jejuns na Bíblia que nós vimos aqui. Enfim, o jejum é uma prática bíblica. Observe que são muitos e muitos textos. Eu li vários textos hoje de propósito para você perceber como a Bíblia fala de jejum. E olha que eu li mais no Antigo Testamento, hein? Tem muito mais no Novo Testamento. É uma prática bíblica que nos aproxima de Deus e que consequentemente nos afasta do mundo carnal, da carnalidade, da materialidade, desse mundo mau. O jejum vai nos colocar mais perto de Deus. É uma prática presente na história cristã desde o Antigo Testamento. E o mundo de hoje parece que está muito materialista, está deixando de lado essa prática. Os heróis da fé, ao longo da história, os pais da igreja primitiva, dos movimentos de renovação espiritual, dos movimentos de avivamento, dos movimentos carismáticos que o mundo experimentou, praticou o jejum. Então, meu querido, minha querida, eu desafio você hoje a tomar a decisão de desenvolver essa prática da disciplina espiritual na sua vida, experimentar os melhores frutos espirituais de sua vida e das pessoas que estão sob a sua influência. Você vai fazer diferença na sua vida e na vida dos seus e também na vida da sua igreja. Deus quer despertar você para ser bênção, para um avivamento na vida da IBP, na vida da igreja da qual você faz parte. E que para tanto o nosso Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Que essa noite seja uma noite de repouso, uma noite de paz. E essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana, você esteja debaixo das asas do Pai amoroso. É o meu desejo, hoje e sempre.